a voltarmos os nossos olhos para a palavra do Senhor, nós estaremos mais uma vez falando sobre famílias. Essa é minha mesmo, né? Se não é, em nome de Jesus está abençoado. E como estaremos falando sobre famílias, eu quero convidar você a juntos voltarmos os nossos olhos para Josué, capítulo 24, um texto que a maioria de nós conhece bem, já ouvimos, já recitamos e talvez já até lemos em alguns lugares, mas no versículo 15, acredito que eu e você temos uma importante reflexão a fazer a partir dessa leitura. Josué, capítulo 24, verso 15. Amém? Não ouvi um amém? Agora abriram mesmo, então. Diz assim: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos, porém eu e minha casa... Não, vamos falar juntos aí, bem bonito. Porém, eu e a minha casa... Amém. Pai, em nome de Jesus, pedimos mais uma vez que a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações, que o Teu Espírito revele, ó Pai, aquilo que precisamos, ó Deus, tratar e nos leve mais e mais para perto de Ti. Em nome de Jesus, amém. Fique à vontade para se assentar. Josué, ou Oséias, antes de tudo aquilo que Deus o leva a vivenciar a partir do chamado e do ministério confiado a ele por Deus, mas também por Moisés, Oséias, esse que tem por nome, no original, o mesmo nome que recebe o nosso Senhor Jesus, a pronúncia, Yeshua, é a mesma que vai dar origem ao nome Jesus. Josué, esse grande homem de Deus, esse servo do Senhor, que tinha diante dele a difícil tarefa de suceder um grande líder, alguém de, vamos dizer assim, personalidade extremamente, vamos dizer, desafiadora, de muita influência e capacidade ministerial, apesar de, diante de Deus e diante do chamado que o Senhor coloca para que ele pudesse vivenciar, para que ele pudesse desempenhar, ele apresenta algumas desculpas e todas elas fazendo menção às suas limitações e incapacidades, mas de fato Moisés era um grande homem de Deus, um grande líder, alguém de grande influência. Talvez você, quando pense em algumas figuras bíblicas e algumas personalidades que a Bíblia cita para nós, que foram importantes no contexto bíblico, talvez algumas dessas personalidades que você um dia queira encontrar no céu, entre elas possa estar o nome de Moisés. Amém? Você vai encontrar lá no céu? Fiquei preocupado agora, hein? Amém? Moisés, possivelmente, seria alguém que eu gostaria de encontrar, né? Por quê? Porque era um homem de influência, um homem de grande potencial e capacidade. E Josué não foge dessa regra. Por quê? Porque ele recebe de Moisés, a partir de uma direção divina, a responsabilidade de sucedê-lo e de fato levar o povo até a terra prometida. Moisés avista de longe, Moisés dá os passos em direção à terra, mas quem pisa nela e quem de fato leva o povo a vivenciar essa nova era é Josué. Esse homem que figura
na galeria de grandes personalidades bíblicas, mas que também deixa para nós algumas lições importantíssimas. Talvez, se você puder ter a oportunidade de ler não apenas o livro de Josué, mas também de Êxodo, e pensar um pouco a história, acerca da história desse homem, você vai poder extrair lições valiosas para a sua vida como um todo, tanto profissional, quanto econômica, quanto, acima de tudo, espiritual. Tolice nossa é, por vezes, acreditarmos que a Bíblia só nos traz orientações espirituais. Na verdade, se você for parar para ouvir boa parte do discurso que é apresentado por muitos dos coaches do nosso tempo, você vai ver que boa parte dos valores são extraídos da palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus nos orienta em cada aspecto da nossa vida, amém? Sobretudo, acerca também da família. Família é, e já vínhamos falando na semana passada, e por vezes temos apresentado aos irmãos acerca desse valor e dessa instituição que é de fato estabelecida pelo Senhor como a família, essa instituição tão especial, e de como o Senhor deseja abençoar a família, abençoar a casa de cada um de nós. Se a sua casa não tem vivido tempos especiais da parte de Deus, é tempo de você clamar, como a palavra já diz: clama a mim e responder-te-ei. É tempo de você clamar pela manifestação do Senhor e pela graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida. E quando eu falo sobre família e tento, junto aos irmãos, refletirmos sobre família a partir do exemplo de Josué, é porque, de fato, algumas lições nós podemos aprender a partir desse homem de Deus. E é interessante, porque a Bíblia não menciona o nome de sua esposa nem de seus filhos. A Bíblia não fala sobre características particulares e especiais da sua casa. É porque, possivelmente, por vezes, a família dele foi tão comprometida e dedicada ao Senhor que apenas os seus feitos ministeriais é que ficaram registrados para a memória. Porque apenas aquilo que a gente apresenta de valioso, por vezes, é que de fato representa algo importante para a posteridade, algo importante que nós deixaremos como legado. Portanto, amados, Josué nos inspira a extrairmos lições valiosas. O texto diz: ele faz uma declaração diante de toda a nação de Israel, essa nação que agora tem a oportunidade de fato viver no lugar que Deus estabeleceu e que Deus iria abençoá-los a partir de toda aquela realidade nova. Esse homem que estava chegando aos fins dos seus dias ministeriais e o fim também da sua vida, ele deixa algumas orientações para o povo. Ele reúne todas as tribos, reúne todo o povo de Israel e começa a dar algumas palavras. Vocês bem sabem a forma especial como Deus os tem abençoado, como Ele os tirou da terra do Egito, como os seus antepassados adoravam outros deuses, tanto os pais de Abraão, quanto o próprio que anteriormente, antes de um encontro real com o Senhor, não tinha uma noção real de quem era o Deus de Israel. Ele começa a falar sobre a história, começa a trazer à memória do povo como era a vida dos seus antepassados e como Deus os havia abençoado. Sabe, quando a gente olha para a família, a gente precisa, ao pensar sobre uma família abençoada por Deus e protegida pela palavra do Senhor, nós precisamos, se de fato buscamos isso, termos um olhar tanto em relação ao futuro quanto em relação ao passado. Alguém certa vez brincou comigo antes de casar: você quer saber como a sua esposa será daqui a 40 anos? Olhe para a sua sogra. Falei, está amarrado em nome de Jesus. Cadeira, minha sogra é uma benção. Ela fica vendo depois e me chama atenção quando eu uso ela, tá? Mas já ouviram essa expressão? Porque há uma mentalidade por parte de muitos que nós, ao longo da nossa vida, acabaremos
reproduzindo em nossa personalidade, comportamento e atitudes aquilo que foram os nossos antepassados. Aqueles que tiveram grande influência ao longo do caminho em nossa vida. Mas se podemos aprender algo especial a partir de Josué, é que essa verdade, essa máxima, para muitos, não precisa se aplicar à sua e à minha vida. Podemos viver uma vida diferente e, de fato, desenvolvermos uma casa abençoada pelo Senhor, porque aquele que começou uma boa obra é fiel para completá-la. Podemos viver dias especiais, mas para que isso seja uma verdade, precisamos aprender algumas lições importantes. A primeira delas é que quando nós olhamos para a vida de Josué, eu não consigo lançar um olhar sobre a vida desse homem e não entender uma lição valiosa que ele transmite para mim e para você. É que nenhuma casa, de fato, será abençoada pelo Senhor se ela não tiver unidade. Se ela não tiver unidade, não andar junto. Nem sempre nós pensamos iguais. Não é verdade? Existem lares que as personalidades, tanto do esposo quanto da esposa, são extremamente diferentes. É assim na sua casa? Ou não? A maioria daqui. Tem gente que tem o azar, inclusive, de o cônjuge torcer para time diferente. Olha que miséria, né? Eu tenho esse problema, né? Estou orando para Deus libertá-lo. Mas a verdade é, amados, que em nossa casa as personalidades diferem. Mas o propósito maior que nos motiva, nos impulsiona e nos empurra, vamos dizer assim, para frente, precisa ser um só. A palavra de Deus em Amós, capítulo 3, versículo 3, vai dizer: andarão dois juntos se não tiverem ou não estiverem de acordo? Pode uma casa, um casal, uma família caminhar no mesmo sentido, vivenciar as mesmas realidades espirituais e, de fato, experimentar das bênçãos de Deus se não caminharem juntos? É interessante porque Josué ele declara: porém eu e a minha casa. Essa casa que foi estabelecida por Deus em meio ao deserto. Sabe por que muitas vezes casais são incapazes e famílias não vivenciam a realidade de unidade, são incapazes de experimentar da bênção de Deus? Porque são estabelecidos a partir de um princípio de que tudo precisa estar de fato em perfeita harmonia para nós caminharmos juntos. Mas quando os propósitos são diferentes, quando as ideias, quando os hábitos, os costumes, as questões que são muito particulares a cada indivíduo diferem de forma grandiosa, esses tendem, por muitas vezes, romperem essa união, porque não estão de acordo em relação àquilo que os une. Famílias estão, por vezes, divididas, não porque os hábitos, ou, vamos dizer assim, os gostos são diferentes, mas porque o propósito, o projeto de vida, por vezes, o é. A Bíblia já vai mostrar para nós que para andar junto precisa estar de acordo. Sabe, é interessante, nós podemos aprender algumas lições da vida. Quem já passou pela autoescola aqui e já teve a companhia de um instrutor de trânsito sabe que tudo que ele fica aguardando é um vacilo nosso, é um pensamento em desacordo para botar o pé no freio. Sim? E às vezes tem casais, famílias, que às vezes aquele que está do carona está esperando a oportunidade para pisar no freio, para travar tudo, para impedir o avanço da família, porque não é bem aquele o pensamento que ele tem, não é bem aquele o projeto que ele definiu para si.
É interessante que, ao olhar para Josué, ele fala que ele e a sua casa, ele chega no final da carreira, no final do trajeto, e ali estava com ele a sua família. Ele e a sua família serviriam ao Senhor independente da realidade onde eles estavam inseridos. Se você olhar para a vida daquele homem que veio antes dele, aquele homem tão especial chamado Moisés, você vai poder perceber que no primeiro momento, quando ele é chamado em meio ao deserto e enviado ao Egito, a sua esposa vai com ele. Lembram? Qual era o nome dela? Alguém sabe? Zípora, né? Ela vai com ele. Ela caminha com ele em direção ao Egito. Mas as pragas vêm, os problemas surgem, e no primeiro momento ela volta para a casa do seu pai. Leva os filhos com ele, e Moisés vai viver os dias mais desafiadores da sua vida sozinho. Apenas com a companhia de familiares próximos, enquanto Deus o levava a viver dias desafiadores. Aquela que tinha um compromisso de estar ao seu lado diante de tudo isso, não passa com ele em meio à luta. Por quê? Não dá para andar dois juntos se não estiverem de acordo. O propósito que Deus estabeleceu para a sua casa, aquilo que Ele há de fazer sobre a sua família, poderá, em nome de Jesus, será uma realidade sobre a vida de cada lar aqui. Amém? Amém? Para isso estejam juntos em unidade. Unidade ao orar, unidade ao ler a palavra, unidade ao tratar das questões. Às vezes, pensar diferente não é sinônimo de divisão. Quando há olho no olho e quando há diálogo para estabelecer um só objetivo, uma só missão. Sabe, é interessante porque existem tantas coisas que por vezes são expressão de divisão. Às vezes dentro da casa muita gente fala assim, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Tem casais que têm um lado do sofá que é separado para a esposa e o outro para o esposo. Lá em casa a gente, cada um dorme de um lado, né, da cama, até porque não dá para os dois dormir no mesmo lugar, né? Mas às vezes ela tenta roubar o meu lugar, eu falo, não, isso aqui é meu. Já está até com o meu molde. Mas a verdade é, amados, que por vezes a gente age assim em relação àquilo que deve de fato nos unir. Precisamos aprender a andar juntos como família, a ter um só pensamento, um só propósito. Quando a Bíblia vai falar do crescimento da igreja de Atos, em Atos capítulo 2, ela vai falar que estavam juntos e todos tinham tudo em comum. Havia um só objetivo, um só propósito. Viva em unidade, em família, por mais desafiador que isso seja. Às vezes o desafio maior para viver em unidade não está no outro, mas em nós. Portanto, aprenda com Josué. Essa família estava vivendo grandes coisas da parte do Senhor. Vivenciou, de fato, muitos desafios, mas chegou no final da carreira junto, porque estava em unidade. Mas a outra coisa muito importante também que eu posso aprender a partir da leitura e da vida desse grande homem de Deus, é que nós, se de fato desejamos termos ou alcançarmos famílias abençoadas, precisamos aprender o valor do desprendimento. O que seria desprendimento? A capacidade de doação, de abrir mão, por vezes, da sua razão, das suas questões, desprender-se, abandonar algo. Não é à toa que a Bíblia vai falar acerca do casamento e vai orientar que, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, à sua esposa. Esse negócio de estar todo dia, quase na semana, comendo na casa dos pais,
Que privilégio, né? A minha está longe. Mas não pode não, amado. Ah, mas pastor, é mais fácil. Não, querida, se organiza aí, faz a sua comida. Prepara aí o marido, ajuda a esposa, porque na hora que o sogro e a sogra quiser dar pitaco na sua vida, você não vai poder reclamar. Não é verdade? Você está lá enfunar na casa deles. Amados, a Bíblia vai falar sobre desprendimento em Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Vai dizer algo muito especial. Ela vai dizer o seguinte: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. Lance o seu olhar em relação à necessidade do outro. É basicamente isso que a Bíblia está mostrando para nós. Lance a sua, vamos dizer assim, o seu olhar de compaixão, a sua dedicação, a sua disposição para atender às necessidades do outro. Numa casa, amados, em meio a uma família, a gente precisa, cada dia mais, aprender o valor do desprendimento. Às vezes a gente, de fato, precisa valorizar a individualidade de cada um. Respeitar o momento do outro. Fulano não está muito bem. Mas a gente só vai aprender a, de fato, entender quando o outro precisa do seu momento se a gente aprender o valor do desprendimento. Senão não aprenderemos a respeitar os limites de cada um. Não aprenderemos a nos colocar no lugar do outro. Não aprenderemos a realizar e trabalhar de fato para agradar e de alguma maneira atender às expectativas do outro. Por vezes se achegam pessoas a mim e falam das suas dificuldades para viver em família e apresentam uma série de questões. Não dá mais para mim para viver com fulano, nem dá mais para mim para viver com a fulana. Meus pais, eu estou contando as horas para ter a oportunidade de morar sozinho, mas aí eu vou parar para ouvir e por vezes eu vejo. Gente, quanta ausência de compaixão, quanta ausência de desprendimento, quanta individualidade. O que falta mais e mais à nossa geração é parceria. A Bíblia não menciona, como eu disse, o nome da família de Josué. E é interessante que não se fala nada acerca dessa família. Mas uma coisa eu posso aprender com eles, é que eles tiveram disposição para viver a missão que Deus confiara a esse homem. E isso só se torna uma realidade para alguém que aprende o valor do desprendimento. Ver o sucesso do outro, ver o sucesso de Josué, vê-lo alcançando a missão, vê-lo desempenhando com dedicação e determinação o ministério que foi confiado pelo Senhor a ele, vê-lo de fato obtendo sucesso, possivelmente era a maior alegria da família dele. Agora, isso é apenas uma realidade para quem aprende a se desprender de si mesmo, a abandonar alguns hábitos. Talvez, por vezes, você justifique alguns desses hábitos na herança que você recebeu dos seus pais. Eu sou assim porque meu pai era assim. Eu me comporto dessa maneira porque minha mãe pensava da mesma forma. E aí chega dentro de casa, por vezes a esposa vai fazer um prato especial, olha para aquele prato, prova aquele prato e lança aquela palavra impensada e, se eu posso dizer, até quase que maldita. Nossa, a da minha mãe era melhor. Você já disse isso? Vou orar pela sua vida, porque você deve ter passado um mau bocado, né?
Por quê? Porque ainda não se desapegou, não se desprendeu da sua herança. Josué podia viver uma realidade como essa, sabe por quê, amados? Porque ele aprendeu com o seu líder a fazer as coisas sozinho, a não ter e não contar com a companhia das pessoas que lhe eram especiais. Ele poderia. E poderia justificar, mas minha família não quer muito nada com Deus, não quer viver a missão. Mas talvez, amados, se há uma lição que de fato podemos aprender com ele, é o valor do desprendimento. Essa família reproduziu isso. É interessante porque é um verso apenas falando sobre a família. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque nós aprendemos a abrir mão da herança, nos desprender do passado para viver aquilo que Deus tem para nós. E por fim, para de fato alcançarmos uma casa abençoada pelo Senhor, precisamos entender e aprender a abandonar a vaidade pessoal. E quando eu falo vaidade, não é aquela vaidade de nos olharmos no espelho e ficarmos admirados, né? Quase que narcisistas, né? Quem aqui tem esse problema? Que a gente ora pela sua vida agora. Mas tem dia que a gente está mais elegante, não é verdade? Amém? Tem dia que a gente está mais elegante, a gente está mais... Não estou falando dessa vaidade. Vá comigo em Salmos, capítulo 39, versículo 5. Salmo 39, versículo 5 diz assim: Eis que fizestes os meus dias como alguns palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Vaidade, não é verdade? Os anos vão se passando e aquela beleza de outrora, aquele cabelo sedoso, bonito, já não é mais o mesmo. Quando ele ainda está conosco, não é verdade? Porque às vezes nos abandona ao longo do caminho. Alguns homens sabem o que é esse problema. Tem gente até que procura recurso, né, para isso. Mas o fato é que a idade vai passando e vai nos mostrando o quanto nós somos limitados, o quanto, por vezes, lutamos por vaidade inútil, nos dividimos por questões tolas, e, por vezes, dentro da nossa casa, trazemos maldição e atraímos uma série de problemas, porque acreditamos que a nossa verdade é superior à do outro. Porque nos colocamos numa posição mais elevada do que o outro, somos vaidosos, não queremos reconhecer as nossas falhas, não abrimos mão da nossa razão, por vezes não nos assentamos e olhamos no olho e falamos, não, ó, eu preciso mudar nesse aspecto da minha vida. Amados, eu olho para a vida desse homem, olho para a família dele e fico imaginando, gente, como possivelmente essa casa exalava humildade. Por quê? Porque uma mulher abre mão de possíveis projetos pessoais que carregava consigo para viver o propósito que Deus tinha para o seu esposo e, de certa forma, missão que ele confiava a toda a casa. Quando Deus desafia-o, ele possivelmente já carregava consigo os seus. A missão não era apenas dele, mas era do casal, da família.
E, amados, se a família não viver como um todo essa missão, possivelmente a vaidade em alguma esfera irá prevalecer e dividir a casa. E quando a vaidade ela prevalece e divide a casa, ela começa a gerar ocasião para o pecado. Há poucos dias atrás eu conversava com um amigo, pastor, que estava vivenciando um grande desafio. A esposa estava querendo largar, abandonar a casa, e de fato fez, depois de alguns anos, mais de 10 anos de casado. E não tinha razão. Aí eu liguei para o pai dela. Amigo, tal, como é que é essa situação? Não sei. Fulana começou a fazer academia, não sei o que passa pela cabeça. Histórias como essa têm se repetido. Pessoas que, por vezes, pela sua vaidade, pela sua prepotência, pelo seu desejo de serem, de alguma forma, superiores e terem a sua opinião, de alguma forma, mais valorizada que a do outro, tem, por vezes, abandonado a sua casa. Jovens e adolescentes do nosso tempo têm esse desafio de não serem vaidosos demais. Quando eu falo dessa vaidade, não estou falando de cuidar bem do chassi, né? Cuidar bem do corpo. Até porque a gente precisa cuidar bem do corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. E como é ruim, às vezes, quando a gente vai abraçar parte do templo e o templo não foi bem cuidado, né? Quando não está exalando o bom perfume de Cristo. Entenderam, né? Porque, amados, a vaidade, que por vezes a Bíblia nos chama atenção, e que você, jovem, que você, adolescente, precisa observar, é a prepotência e a arrogância de achar que sabe mais do que os seus pais. Isso é vaidade. Isso é arrogância. Viveram 18, 20 anos e acham que sabem mais do que quem viveu 40. Talvez de tecnologia você até saiba. Talvez. Até porque qualquer um sabe mais de tecnologia do que eu. Imagina minha filha. Mas da vida, amados, há um longo trilho ainda a ser traçado, caminhado por cada um. Vaidade. Vaidade tem destruído casas, abalado famílias e atrapalhado a manifestação do Senhor ocorrer sobre cada lar. Portanto, amado, querido, querida, busque a direção de Deus para a sua casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A nossa casa é guardada pelo Senhor. Que possamos aprender com Josué a termos o nosso lar blindado, fortalecido, abençoado. E isso não se tornará uma realidade se não priorizarmos o Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja uma declaração não apresentada pelos nossos lábios ao Senhor, mas que de fato seja comprovada pela nossa atitude, vista, enxergada pelo Santo Espírito de Deus em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, você pode se colocar de pé? Quero orar por você, por sua casa, por sua família. Se você quiser sair do seu lugar para vir aqui à frente, para que eu possa orar pela sua família, fique à vontade. Sabe, amados, a nossa casa é uma instituição em nome do Senhor, abençoada pelo Espírito Santo de Deus. E por vezes, para que essa verdade se torne cada vez mais uma realidade, nós precisamos consagrá-la ao Senhor.
consagrá-la ao Senhor, depositando a nossa casa diante do altar do Senhor, depositando a nossa vida diante do altar do Senhor. E se você quiser, se você deseja fazer isso, se você sente do Espírito Santo de Deus de fazê-lo nesse tempo, sai do seu lugar, vem aqui à frente para que nós possamos orar juntos. Tá? Esse é o tempo para você consagrar o seu lar. Como vai a sua casa? Como vai o seu lar? Como vai a sua família? Às vezes está tudo bem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas para que esteja ainda melhor, você e eu precisamos mais e mais consagrá-la ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Pode colocar a sua casa, a sua família diante de Deus? Pode orar pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus pais, pelos seus avós. É tempo da gente clamar ao Senhor pela nossa família. Só o Senhor sabe os planos que Ele tem a seu respeito, os pensamentos que Ele carrega acerca de cada um de nós. E a Bíblia vai falar que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim proveitoso. O Senhor deseja abençoar a sua casa, guardar a sua família. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Queremos, em nome de Jesus, consagrar a cada casa, aqueles que estão aqui diante do teu altar nesse tempo, aqueles que estão, ó Pai, em seus lugares, aqueles que estão, ó Deus, em suas casas, ouvindo, ó Pai, esta mensagem, que o teu Santo Espírito os visite nesse tempo, os guarde, os abençoe, restaure famílias, ó Deus, venha blindar a cada casa aqui em nome de Jesus. Ainda que para isso, ó Pai, possamos e devamos, ó Pai, aprender mais acerca da unidade, acerca, ó Deus, de fato vivermos uma vida de desprendimento, a depositarmos o nosso coração no Senhor e abrirmos mão da nossa vaidade pessoal. Ó Deus, em nome de Jesus, venha a blindar, abençoar e guardar a cada casa aqui, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, toda sorte de bênçãos sobre cada família, e que em nome de Jesus eles viverão grandes coisas da parte do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe a cada lar. Mais uma vez nós clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.